Um dos grandes símbolos modernos, a cerveja Heineken vem conquistando o mundo e, mais recentemente, também o paladar dos brasileiros. A cerveja da garrafa verde tem um gosto característico que está presente há mais de 100 anos. E tudo começou na Holanda, em 15 de fevereiro de 1864, quando Gerhard Adrian Heineken, um jovem de 22 anos, viu a oportunidade de ter sua própria cervejaria. Com a ajuda da mãe, ele conseguiu juntar o capital necessário para adquirir uma pequena cervejaria de Amsterdã chamada De Hooiberg. A cervejaria havia sido fundada no século XVI e sua bebida mais famosa era conhecida como a cerveja do trabalhador, por ser extremamente barata e usar o mínimo de recursos possíveis. O objetivo do local era a produção em massa, pouco se importando para a criação de uma marca, por exemplo. Além da cerveja tradicional, eles também produziam outras 6 variedades. Após adquirir as instalações, Heineken queria fazer algo diferente. Queria que a cerveja fosse produzida com o intuito de ser consumida pelos nobres holandeses. E para isso, realizou uma série de reformas na estrutura da fábrica, que somente voltou a operar em 1868. Pouco se sabe sobre a origem de Heineken e sobre suas ocupações antes da fábrica. Porém, seus antepassados já dominavam a arte cervejeira desde quando os Heineken tinham uma cervejaria na cidade de Bremen, na Alemanha, no século XVIII. Porém, seu avô havia se mudado da Alemanha para a Holanda para se tornar fazendeiro especialista em laticínios, com foco especial em queijos e manteiga. Atividade que foi exercida também pelo pai de Gerhard, Cornelius Heineken. Voltando às origens, Heineken retomou o ofício de seus antepassados, e mesmo sem experiência prévia na área, ele sabia que era necessário posicionar o futuro produto a fim de ter uma atividade imensamente lucrativa, mas para isso ele também teria que aprimorar os seus conhecimentos sobre cerveja. Por conta disso, ele viajou pela Europa em busca de ingredientes, métodos de produção e tecnologias que lhe conferissem o know-how necessário para produzir cervejas memoráveis. Nessa busca, ele aprendeu na Alemanha um processo que produzia a bebida por meio de fermentação de base, algo que fazia com que as cervejas alemãs fossem bem mais apreciadas do que as demais. Além de aprender com as referências do mercado europeu, ele também decidiu contratar o alemão Wilhelm Veltman para ser o responsável pela fermentação das cervejas de sua fábrica. Veltman também era um jovem, assim como Heineken, mas tinha grande experiência como mestre cervejeiro e compartilhava a mesma visão de Heineken acerca das possibilidades de um negócio. O lema dos dois era: "O que parece impossível hoje será uma prática comum em apenas alguns anos." Os investimentos em toda a cadeia produtiva tinham como objetivo a melhoria dos processos, e isso incluía, por exemplo, a futura criação de uma planta de produção com base em máquinas a vapor, algo extremamente moderno para a época, e que foi realizado poucos anos depois. Além da melhoria em infraestrutura, havia também o projeto para a criação de uma nova cerveja, que seria a bebida definitiva que seria batizada com o nome da marca. Até então, os rótulos das antigas cervejas continuavam sendo produzidos pela cervejaria. Nesse meio tempo, com o começo da Guerra Franco-Prussiana, os estoques das cervejas alemãs secaram, e as cervejas holandesas foram as grandes beneficiadas com a situação. Por conta do evento, nos anos de 1870 e 1871, a cervejaria Heineken teve enorme crescimento no mercado local, aproveitando o vácuo deixado pelas cervejarias alemãs. O evento, descrito como uma sorte de mercado, pode também ser entendido como um momento em que a preparação encontrou a oportunidade. Com caixa encorpado e com uma estrutura profissional, foram testadas várias receitas novas, até que em 11 de janeiro de 1873 foi lançada a cerveja Heinekens, bebida que seria comercializada para todo o mercado holandês. Em tradução livre, a cerveja recebeu o nome de da Heineken ou do Heineken. A bebida perdeu o apóstrofo S somente em 1954, quando passou a se chamar apenas Heineken. Com um preço um pouco maior, a bebida caiu no gosto da nobreza holandesa, e em apenas um ano, a empresa já possuía sua segunda fábrica, desta vez na cidade de Roterdã. Por conta da nova bebida, a cervejaria suspendeu a produção da famosa cerveja do trabalhador para se dedicar fundamentalmente à produção da nova bebida. A nova bebida foi a base para a criação de 4 tipos de cerveja. A bebida turbinou o crescimento da empresa, a ponto de possibilitar
uma fusão com a cervejaria local Orange Boom, uma antiga fabricante que estava em dificuldades. A união permitiu a criação de uma planta de 3.000 metros quadrados na cidade de Roterdã. A nova planta contava com instrumentos modernos e já contava também com um sistema de refrigeração de última geração. Após décadas de crescimento, a Heineken começou a sofrer os impactos de uma série de concorrentes que surgiram no mercado holandês. Um deles era a cervejaria Amstel, que décadas depois se tornaria parte do grupo Heineken. Além da Amstel e de outras cervejas locais, a Heineken enfrentava uma série de rótulos alemães que ofereciam um misto de preço e qualidade, que conquistavam os consumidores locais que aproveitavam uma época em que a prosperidade tomava conta da Europa. Por conta de uma época de prosperidade, a população em geral deixou de beber cervejas extremamente baratas e passou a apreciar cervejas que tinham fórmulas mais robustas e que envolviam processos mais complexos. Essa demanda fez com que várias marcas conseguissem espaço no mercado, oferecendo produtos que aliassem boa qualidade e bom preço, sendo acessíveis às massas. Por outro lado, enquanto as cervejarias aliavam preço e qualidade, a nobreza europeia também passou a consumir cervejas mais baratas, pois já não havia muita diferença entre os produtos ofertados. Foi diante desse novo cenário que a Heineken decidiu abaixar o preço de sua cerveja para combater as concorrentes e reconquistar o mercado. A estratégia não se limitaria apenas ao preço, e por conta disso, a empresa celebrou contratos de parceria e distribuição com cafés, hotéis e bares, com o intuito de espalhar o produto por toda a Europa. Gerhard Heineken era obcecado pela melhoria em seu negócio. Além de ser linha dura com padrões de qualidade e higiene, ele também contratava profissionais de renome para fazer parte de seu time. A Heineken foi a primeira cervejaria do mundo a contar com seu próprio laboratório de controle de qualidade. Um dos nomes deste elenco foi o Dr. Hartog Elion, um pupilo do famoso cientista Louis Pasteur, responsável pela criação do processo de pasteurização. Foi Elion o responsável por conseguir isolar uma levedura de capacidade superior que foi capaz de conferir um novo sabor que seria conhecido como um sabor único de cerveja, o sabor Heineken. Sabor que até hoje é característico da bebida. A levedura foi batizada de levedura A e fez com que a empresa mudasse a receita da bebida principal em 1886. Graças ao novo sabor, a Heineken pôde ser exportada para outros países da Europa, e aos poucos foi conquistando o paladar da nobreza europeia. Segundo a empresa, ela é a única cerveja do mundo a contar com o processo que leva a levedura A em sua composição. Vale lembrar que são necessários 28 dias para a produção da cerveja, tempo bastante superior à média do mercado. Porém, desde então, a empresa não abre mão do processo e diz que a paciência é parte do sucesso do rótulo. A nova receita fez com que a Heineken fosse reconhecida e premiada em toda a Europa. E com os prêmios vieram novas melhorias e um controle ainda mais rigoroso para garantir a padronização das bebidas. A ideia é que toda vez que o cliente comprasse a cerveja, ele recebesse exatamente a mesma bebida, com o mesmo sabor. Algo básico, mas que não era comum na época. E em geral, as cervejas tinham gostos diferentes, mesmo advindas da mesma fábrica. Enquanto a empresa crescia fortemente e era premiada como uma das melhores cervejarias da Europa, Gerhard Heineken faleceu na manhã de 18 de março de 1893, aos 51 anos de idade. Ele era casado e tinha um filho de 8 anos. O falecimento de Heineken fez com que a empresa enfrentasse um vácuo de comando. Mas, apesar do esforço de Feldman para colocar seu filho como responsável pelo negócio, o escolhido para o cargo foi J.D.A. Petersen. Curiosamente, Petersen se casou pouco tempo depois com a viúva de Heineken, Mary Tyndall. Há rumores maldosos de que os dois já viviam um relacionamento amoroso desde quando Heineken estava vivo, e que o herdeiro de Heineken, Henry Pierre Heineken, pode ter sido, na verdade, filho de Petersen. Sob a gestão de Petersen, a Heineken continuou crescendo e expandindo suas operações pela Europa. Um dos avanços promovidos por ele foi a aquisição de uma frota de caminhões que ajudaram a levar a bebida para vários cantos do continente, aumentando a fatia de mercado da cervejaria. Além de conquistar definitivamente a Europa, a bebida também foi exportada para alguns países da África, como Gana, Nigéria, Libéria e Serra Leoa. Em 1914, Henry Heineken assumiu a direção da fábrica.
Quando ele assumiu, a Heineken havia aumentado sua produção em 30% quando comparado ao começo do século. Um crescimento impressionante, que levou com que a empresa também expandisse suas operações para a Ásia. Poucos anos depois, Harry conheceu Leo Van Munchen, um importador que trabalhava em Nova York e se tornou o primeiro importador oficial da marca no continente americano. A bebida adentrou o mercado norte-americano, mas os planos foram amargados em 1920 por conta da proibição imposta pela Lei Seca. Ainda assim, a marca continuou crescendo em todo o mundo. Em 1931, foi implementada a MBL, parceria da Heineken com uma empresa da Malásia para a distribuição da bebida no país asiático. Pelo acordo, a corporação holandesa também receberia royalties pelos refrigerantes fabricados pela empresa malaia. Na mesma época, a empresa também se associou à Fraser & Neave para distribuir na China, Sudeste Asiático e Nova Zelândia. Já em 1932, a Heineken usou a estrutura asiática para criar a Tiger Beer, a cerveja oficial de Singapura. Dessa maneira, a corporação aumentava seu leque cada vez mais, tanto em alcance como em quantidade de produtos. Com o fim da lei seca nos Estados Unidos, Leo Van Munchen voltou a ser o representante da Heineken e foi o responsável por posicionar a cerveja no mercado americano como uma cerveja premium, considerada a ideal para ser servida em bailes ao lado de uma taça de champanhe. Há relatos de que ele inclusive ia em restaurantes caros de Manhattan e exigia que lhe fosse servida a melhor cerveja premium do mundo. Como eram poucos os locais que serviam a bebida, em pouco tempo foi criado um boato de que de fato a cerveja era a melhor e a mais fina. O importador mais tarde se tornaria associado da Heineken e o responsável por estabelecer acordos comerciais que popularizaram a bebida em todo o território norte-americano. Ainda assim, um destes acordos foi com um dos maiores gangsters de Chicago, fato que Van Munchen disse que desconhecia e que só foi lhe revelado anos depois. De toda forma, a expansão da Heineken pelo mundo foi importante para que a empresa pudesse abrir o seu capital em 1937, fato que foi essencial para que a empresa sobrevivesse às dificuldades que foram enfrentadas durante a Segunda Guerra Mundial. Com o caixa encorpado e grande mercado, a empresa conseguiu ainda crescer de forma substancial no mercado americano, enquanto a Europa sucumbia aos conflitos. Em outra ponta, a empresa conseguiu, através de sua parceira, a compra de sua maior concorrente no mercado do Sudeste Asiático, a cervejaria Anchor. Dessa forma, a Heineken passou a operar de forma direta e indireta as duas maiores cervejarias de Singapura. Foi também na década de 30 que a Heineken criou um dos seus principais elementos, a garrafa verde. Na época, praticamente todas as garrafas de cerveja eram na tradicional cor âmbar, com o intuito de diferenciar seu produto e de fazer com que a bebida fosse reconhecida à distância. A Heineken passou a adotar garrafas de vidro somente na cor verde, uma inovação na época. Com a abertura do capital, a empresa precisou de uma gestão mais profissional, e por conta disso, Harry Heineken deixou o comando da empresa e transferiu para um executivo contratado. Na mesma época, seu filho Alfred Heineken passou a fazer parte da diretoria de vendas da empresa e operou mudanças importantes na filosofia da companhia. Fred Heineken popularizou a estratégia de Leo Van Munchen em todos os estados norte-americanos, ao pedir nos restaurantes pela melhor cerveja premium do mundo. Há relatos de que ele promovia até mesmo situações embaraçosas em estabelecimentos que não vendiam a bebida, e ao final dizia: "Vou a algum lugar que realmente sirva cerveja premium de verdade." Com esse método inusitado, Fred se tornou o maior vendedor da empresa e dominou os Estados Unidos, ao ponto de que mais tarde o negócio de Leo Van Munchen passasse a atender com o nome de Heineken USA, sendo mais tarde incorporado em definitivo pelo conglomerado. Além de ser um vendedor de grande resultado, ele tinha o objetivo de recomprar todas as ações da empresa e tornar a companhia novamente familiar. Em 1940, ele manifestou o desejo em uma carta enviada a seu pai. Para tornar seu sonho realidade, ele voltou os esforços para a Holanda e por lá aplicou todos os métodos de publicidade e propaganda que ele viu no mercado americano. E assim, a marca Heineken passou a estampar refrigeradores, placas e prateleiras de lojas de conveniência e pequenos mercados na Holanda. A estratégia de exposição agressiva da marca se tornou uma febre e fez com que todo o país reconhecesse a estrela vermelha de longe.
Além disso, ele decidiu investir fortemente em anúncios no rádio. O investimento também continuou forte no mercado asiático, com a compra da principal cervejaria da Indonésia, a Surabaya, que se tornou conhecida como Bintang. E as operações persistiram. Em 1953, a empresa adquiriu a cervejaria holandesa De Key, que ficou aberta até 1969. No mesmo ano, também foi aberta uma fábrica da Heineken em Caracas, na Venezuela, colocando a América do Sul no mapa da companhia. Em meio a essa expansão grandiosa, Alfred fez uma operação financeira que lhe rendeu o capital necessário para adquirir as ações que estavam em posse dos antigos donos da Orange Boom, empresa que foi incorporada pela Heineken. Com a aquisição, foi criada a Heineken Holding, a empresa familiar que passou a deter pouco mais de 50% das ações da empresa, garantindo novamente o comando integral do conglomerado para a família Heineken. Com a família 100% do comando, Fred unificou o rótulo das embalagens da cerveja e a partir dali, em todo o mundo, a Heineken tinha o mesmo design. A ideia surgiu junto da campanha A Cerveja Pode Viajar, com o intuito de criar a ideia de que a Heineken era uma empresa global e que o cliente poderia encontrar a bebida no mesmo sabor, formato e da mesma maneira em todos os continentes. Na mesma época, a bebida se tornou a cerveja oficial do rei da Suécia, reforçando o caráter premium da cervejaria. O fato chamou a atenção de outros nobres pelo mundo, como a família real de Mônaco, que também celebrou o contrato de exclusividade com a cervejaria holandesa. Anos depois, foi criada uma campanha que associava a bebida ao então vice-presidente dos Estados Unidos. Vale lembrar que, por vezes, a cerveja também era escolhida pela família real holandesa. Além do sucesso entre a nobreza e as autoridades, a Heineken se tornou a líder de mercado no continente africano, reforçando sua liderança com a compra de várias cervejarias locais, com o rótulo Cobra. Com a inovação em seu DNA, a marca passou a adotar o armazenamento em barris de aço, abandonando os tradicionais barris de madeira. O fato reforçava a obsessão da marca em melhorar o seu produto e também ajudava na padronização e no armazenamento do produto. Em 1968, a Heineken deu um passo ainda maior ao adquirir sua principal concorrente na Holanda, a Amstel. A aquisição permitiu aumentar a capilaridade da empresa, já que a Amstel era forte em mercados como o Caribe, a Guiana, Madagascar e alguns países do Oriente Médio. Na mesma época, a fábrica da Heineken foi uma das primeiras do mundo a contar com uma linha de produção automatizada e um sistema interno de computadores. E também em 68, a marca fez seu primeiro comercial para a TV. O sucesso continuou pelas décadas seguintes, e além de aumentar a fatia de mercado com a marca Heineken, o conglomerado também adquiriu outras empresas, como a italiana Birra Moretti. Durante a gestão de Fred Heineken, a empresa passou a atuar em mais de 70 países. Ele assumiu o cargo de CEO da empresa em 1971 e o exerceu até 1989, quando passou a fazer parte do Conselho Fiscal até 1995. Após sua saída como CEO, a empresa voltou a ter uma gestão profissionalizada. Ele faleceu em 2002 e teve uma única herdeira, Charlene de Carvalho Heineken. Estima-se que atualmente a fortuna de Charlene seja de 14,7 bilhões de dólares. A expansão promovida por Fred tornou a Heineken um conglomerado mundial. Por conta disso, ele ficou com 25% do total das ações da companhia. O restante é dividido entre acionistas, que se dividem entre investidores e também detentores de ações de empresas que se fundiram ao conglomerado, como os herdeiros da dinamarquesa Carlsberg e do grupo mexicano FEMSA. Além de se destacar por uma forte operação financeira, a Heineken ganhou ainda mais espaço com uma política agressiva de marketing e patrocínio. Além de aumentar o número de ações, a marca também é a patrocinadora oficial da UEFA Champions League e também patrocina a Fórmula 1, o Rock in Rio e a Copa Libertadores da América, através da marca Amstel, o que fez com que sua participação de mercado aumentasse significativamente entre os jovens. A Heineken chegou ao Brasil em 1990, em um acordo de licença com a FEMSA. Em 2010, o grupo mexicano foi anexado ao conglomerado Heineken. Graças à operação, as marcas Sol, Kaiser, Bavária, Sol e Xingu passaram a integrar o portfólio da empresa. Em 2017, o grupo também comprou a Brasil Kirin, empresa que detém os direitos das cervejas Baden-Baden, Devassa e Skin. Atualmente, o conglomerado é o segundo maior império cervejeiro do mundo,
atrás apenas da AB InBev, com um total de 165 cervejarias distribuídas em mais de 70 países. Ao todo, são produzidos mais de 250 rótulos de cerveja. Por conta de todo o seu poder e imponência, o conglomerado Heineken é hoje um dos grupos mais admirados do mundo, e sua bebida é uma das mais queridas e mais admiradas no Brasil e no mundo. E por conta de todos estes feitos, a história da Heineken é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. E foi um pedido de nossos inscritos Miquel Stelling, Renan Martins e Renê Filho. E este é mais um conteúdo gratuito que você encontra em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!